Boa noite, pessoal, né? Para quem está assistindo à noite, né? Bom, hoje a gente vai dar início à disciplina de pragas agrícolas e urbanas, tá? E também para florestal, o manejo de pragas florestais, tá? Essa aula é uma aula básica, tá? Ou seja, vai englobar o que a gente chama de MIP, Manejo Integrado de Pragas, certo? Então, essa aula, ela serve tanto para agronomia quanto para florestal. Depois a gente vai canalizar para as pragas mais específicas, tá? Só que duas pragas a gente vai também usar em conjunto, que são as formigas e os cupins, certo? E aí depois vai canalizando as pragas específicas, né, das culturas agrícolas e para a florestal específica para as florestas, eucalipto e pinos e alguma coisa de araucária, certo? Então, vamos dar início à nossa disciplina desse semestre, tá? E vamos estar no remoto por enquanto, né, até as coisas se restabelecerem, certo? Então, vamos dar início ao MIP. Deixa eu maximizar aqui. F5, isso. Vamos lá, manejo integrado de pragas, o MIP. O que é o MIP, pessoal? Então, aqui está uma definição bem legal. MIP é uma filosofia de trabalho, então, faltou o R ali, que envolve o emprego simultâneo de diferentes técnicas de supressão populacional com o objetivo de manter os agentes de competição interespecífica numa condição de não praga, de forma econômica, harmoniosa com o ambiente. Tá? Então, trocando isso em miúdos, como diz, o MIP ele veio, né, para nos ajudar a controlar as pragas com diferentes técnicas, que nem sempre é a técnica química, certo? Ou seja, infelizmente a química é a primeira opção, é o que a gente pensa primeiro, mas a gente tem que fazer com que essa mentalidade seja mais aberta, tá? Para supressão populacional. O que é supressão populacional? Diminuir a quantidade de praga, tá? Fazendo com que os agentes de competição interespecífica, o que é interespecífica? Entre espécies, certo? E aqui a gente está falando de quem? De parasitoides e de predadores, que são os agentes, os inimigos naturais, que nos ajudam a controlar as pragas de uma forma muito biológica, ou seja, o controle biológico de pragas, certo? E aí envolve o quê? Tá? A forma econômica, ou seja, os custos de controle irão diminuir. Então, o MIP engloba não só a parte ecológica, o MIP também engloba a parte econômica, tá? E harmoniosa com o ambiente, ou seja, usar técnicas de supressão populacional que não agridam o meio ambiente, certo? Um pouquinho de história, tá? No controle de pragas. Lá no início, se controlavam as pragas pela magia, tá? Então, existiam lá os curandeiros, né? Feiticeiros, né? Que faziam certas coisas que eles acreditavam que diminuíam a incidência de pragas. Depois veio o empirismo, ou seja, desenvolvimento de métodos culturais, apesar do desconhecimento dos mecanismos biológicos envolvidos. Então, eles faziam alguma coisa, dava certo, eles continuavam fazendo, mas eles não sabiam o que é que fazia aquilo dar certo. Mas dava, então ia passando, né, de geração a geração. Depois, nós tivemos ali no século XVIII o emprego de substâncias. Então, aqui já entrou uma parte mais de ciência, né? 1870, o verde Paris, arsênico ácido cianídrico. Olha só, substâncias eficientes sim, mas extremamente tóxicas para o ambiente e para o homem.
1882, a cauda bordaleza para o controle de doenças. E a cauda bordaleza, né, vocês vão ver lá em fitopatologia, ainda é utilizada, tá? Olha, desde 1882. 1900, as leis de Mendel, tá? Desenvolvimento da genética de variedades resistentes. Então, ou seja, com as leis de Mendel, eles puderam selecionar algumas variedades que eram resistentes a determinadas pragas. Então, aí envolve o quê? O que a gente viu no semestre passado, lá na entomologia, lembra? Resistência de pragas, certo? Então, nós temos aqui a resistência de determinadas variedades de plantas através da antixenose, antibiose e tolerância. Lembram disso? Então, aqui começou lá na lei de Mendel. Em 1945, Segunda Guerra Mundial, tá? Essa data é extremamente importante porque durante essa guerra teve um grande desenvolvimento da indústria química, né? Pela guerra, né? Para ser utilizado na guerra. E aí surgiram, né? Com essa pesquisa avançada, surgiram várias substâncias, foram, digamos que, sintetizadas, né? E foram utilizadas depois da Segunda Guerra para o controle de pragas, porque descobriram que isso funcionava para controlar pragas, certo? E aí foi digamos, o bem e o mal, né? Porque os produtores falavam, não, está tudo resolvido, tá? Porém, eles utilizavam isso sem muito critério. Ou seja, aparecia 2, 3 lagartinhas lá, já ia lá aplicar. No dia seguinte, aparecia mais 2, 3 lagartinhas e aplicava. E isso começou a surgir o que a gente chama de uso indiscriminado. E isso teve muitas consequências. Quais são elas? Ressurgimento de pragas, porque por exemplo, desse exemplo das lagartas aí que eu acabei de dar, começou a surgir resistência, ou seja, aquela população de lagartas que eles aplicavam quase todo dia, foram se tornando resistentes a esses produtos, certo? Ou seja, chegou num ponto que a aplicação não fazia nem cosquinha nas lagartas mais. Depois, o aparecimento de pragas secundárias, ou seja, outras pragas que antes não apareciam começaram a aparecer. Detecção dos resíduos nos alimentos e no ambiente. Só que ali não se tinha muita noção disso, tá? Não se quantificava direito quanto isso. Então, eles aplicavam, vamos supor, num pomar de maçã, de qualquer outra fruta, e no dia seguinte, né, eles já achavam que já podiam comercializar aquilo, tá? E isso ia o quê? Resíduo para o consumo humano. Meio ambiente. Esses resíduos caíam no solo, caíam em rios, cursos d'água e contaminavam peixes, outros animais que poderiam estar por ali pelo caminho, tá? Então, isso foi bem grave. E aí surgiu a necessidade de uma tecnologia mais inteligente. Então, aqui, alguns pesquisadores, né, em 1954, Smith e Allen, propuseram o controle integrado de pragas, associação do controle químico com o biológico. Então, aqui foi, como diz, a sementinha do MIP foi lançada. 1970, o Geiger propôs o manejo de pragas, controle de pragas com bases ecológicas. Então, o Geiger melhorou o que o Smith e Allen fizeram. Em 76, o Smith, entre outros, propuseram o manejo integrado de pragas, a integração de técnicas de controle em harmonia com princípios ecológicos e as necessidades econômicas e sociais. Então, aqui eles viram, bom, a gente tem que ter algo ecológico, porém economicamente viável também, certo? Então, isso nós tivemos digamos, o MIP, né, o embrião do MIP foi tomando corpo com esses pesquisadores. E a visão atual da ocorrência de pragas na agricultura? Conceito de praga, ou seja, do ponto de vista ecológico, não existe praga, gente. Eu já comentei com vocês lá na ecologia. Nós criamos as pragas, certo? Professor, mas criamos como? Gente, a gente criou praga
Por quê? Nós tivemos uma agricultura que foi se espalhando pelo mundo, tivemos a monocultura que cada vez mais foi imperando, né? Antes se praticava só de subsistência, né? Só para o próprio consumo. Depois a gente foi levando isto para vender tudo que a gente produzia, e isso foi gerando cada vez mais a monocultura. E quando a gente gera uma monocultura, a gente quebra o equilíbrio ecológico, tá? Porque quanto mais diversidade vegetal você tem, mais diversidade animal você tem. Ou seja, o que é essa diversidade animal? Outros insetos, que são parasitoides e predadores, têm condição de viver ali. E nisso, quem que eles vão predar? Quem que eles vão parasitar? As pragas, certo? Daí a grande importância hoje de vários métodos, como o sistema agroflorestal, né? Ou integração lavoura, pecuária, floresta, ou seja, para quebrar essa monocultura, para diversificar a área, certo? Bom, os insetos são importantes na manutenção do equilíbrio do ecossistema, tá? Então as pragas, elas estão aí. Esses insetos que hoje que a gente fala que são pragas, eles estão aí desde sempre, tá? São os primeiros agentes a atuar no ciclo de transformação da matéria orgânica nos processos de intemperização para a formação do solo. Tá aí, ó. Tá? Então, digamos que os insetos, eles são pragas para a gente, tá? Mas lá na natureza, né, nessas matas nativas aí, eles não são considerados pragas, porque tá tudo em equilíbrio. Ninguém ouve falar, nossa, lá na floresta amazônica a tal árvore foi dizimada por lagartas. Não, porque aquelas lagartas, gente, elas estão em equilíbrio com todos os seus predadores e parasitões, então a população dela nunca vai ser exageradamente alta a ponto dela acabar com uma árvore, desfolhar uma árvore, certo? Uma espécie pode ser considerada praga ou benéfica conforme a circunstância, né? Foi o que eu acabei de falar, né? Então, quando está tudo em equilíbrio, aquela espécie nunca é considerada praga. Agora, se ela está no mar de soja, no mar de milho, né? O que vai acontecer? A única opção que ela tem é se alimentar de soja ou de milho. E aí ela vai se alimentar, e aí ela vai se reproduzir. E aí a população vai aumentar, porque ela não tem predador, ela não tem um parasitoide para acabar com ela. E aí vai se tornar o quê? Uma praga. Visão atual da ocorrência de pragas na agricultura. Então vamos lá, condição de praga. É um conceito dinâmico, dependente da interação dos fatores. Então nós temos aqui os fatores ecológicos, que eu acabei de falar, né, da cadeia alimentar, tá? Que envolve o nível populacional, ou seja, a quantidade de insetos, a época de ocorrência, ou seja, no verão ocorre mais, no inverno a população abaixa. Fatores econômicos, ou seja, aquela cultura é importante economicamente, por isso aquela praga vai destruir aquela cultura, então gera uma importância econômica. Né? Fator econômico, objetivo da cultura. Então, essa cultura tem como objetivo o quê? A exportação. Né? E aí gera o quê? O valor econômico da produção. Ou seja, aquilo lá, gente, né? O produtor, ele olha para aquilo lá, ele olha o quê? Ele não olha como uma plantação de soja de 300, 500 hectares. Ele olha aquilo lá como sendo o lucro dele. Tá? Como se ele olhasse o dinheiro ali. Então, assim, aquilo lá é economicamente muito importante. Certo? E aí, leva ao quê? Ao custo de controle. Ou seja, quanto vai me custar controlar aquela praga, pessoal? Né? Vai valer a pena eu desembolsar com produto, com trator, comprar um pulverizador,
pagar um cara para dirigir o pulverizador. E aí, isso tudo vai lá no custo econômico daquela cultura, certo? Fatores sociais, ou seja, aí entra também, né, o quanto de emprego que aquela cultura gera, né, quanto a gente trabalha ali, né, na cadeia produtiva também. Desenvolvimento da região, ou seja, quanto mais desenvolvida for aquela região, mais tecnificada é aquela região, ou seja, mais condições eu vou ter de controlar aquela praga, mais opções eu vou ter. Momento histórico, então assim, por exemplo, nós estamos vivendo uma crise com a pandemia, tá? Ou seja, muita gente, né, embora fale que o agronegócio é um dos lugares menos afetados, tem muita gente que diminuiu o número de funcionários ali naquela propriedade para diminuir custo. Então, ou seja, se aquele momento, né, vamos supor, se o preço do milho não tá bom, se o preço da soja não tá bom, se o preço do tomate não tá bom, então tudo isso vai influenciar no que eu posso fazer para controlar aquela praga, o quanto que eu posso gastar para controlar aquela praga. E às vezes nem compensa, se a situação tá muito feia. Fatores culturais e nível técnico do agricultor. São duas coisas interligadas, né? Se é um agricultor que não tem nenhuma instrução, né? Se é um agricultor que não tem acesso à informação, né? Se é um agricultor muito simples, né? Que tem aquela área lá, mas não tem condição nenhuma de comprar um produto bom ou de ir atrás de uma tecnologia mais avançada, não tem condição de comprar uma semente de melhor qualidade. Então, tudo isso também vai influenciar, tá? Uma semente que tenha resistência àquela praga. Então, tudo isso vai influenciar também na ocorrência das pragas. Visão atual da ocorrência de pragas. Aplicação de medidas de controle, tá? Então, aqui deve ser dinâmica para se ajustar às circunstâncias do momento. Então, nós temos que ajustar essas medidas de controle ao que está acontecendo agora, tá? Então, olha, surgiu um produto muito bom. É biológico, tá? Mas ele é muito caro, eu não tenho condição de comprar aquilo. Então, eu tenho que me ajustar na atualidade ali, mas também pensando na parte econômica. Deve considerar os princípios ecológicos e atender às necessidades da sociedade. Infelizmente, isso daqui, gente, principalmente os grandes produtores, não acontece, tá? Eles sempre veem o lado deles, certo? Então, você tem que pensar que se você aplicar um produto muito agressivo a insetos, a outros insetos, principalmente o que está acontecendo hoje com as abelhas, né? Então, se a gente tem a condição de escolher um produto que não vá prejudicar, nesse exemplo, as abelhas ou os bichos da seda, né? Então, a gente tem que pensar nisso também. Não adianta a gente, como diz, olhar apenas no próprio umbigo, tá? Porque as abelhas, elas são importantes para todo o planeta, para toda a função ecológica e também agrícola, certo? Bom, e o emprego do MIP, gente? Então, nós temos aqui, primeira coisa, avaliação do agroecossistema. Então, nós temos que reconhecer as espécies com potencial de causar dano, que é a praga-chave. Então, eu tenho que conhecer a minha praga. Eu tenho que saber tudo sobre ela, como ela é mesmo, né? Se é uma lagarta, ela é verde, ela é marrom, ela tem listas, tá? Reconhecer os possíveis inimigos naturais que mantêm o equilíbrio. Então, é a joaninha? Eu sei quem é essa joaninha, como ela é? Ela é vermelha? Ou é vermelha de pinta preta? Como que ela é? Eu tenho que saber quem é o bicho lixeiro. Como é o bicho lixeiro? Por quê? Eu tenho que ensinar o pragueiro a chegar lá e reconhecer a praga e reconhecer os inimigos naturais. Não, ele vê a joaninha e fala assim, nossa, tem um besorrinho lá que tá comendo. Mas não, é joaninha, né?
Acompanhar a flutuação populacional das espécies de insetos mais diretamente relacionadas com a cultura. Ou seja, eu tenho que fazer um levantamento ao longo do ano, né? Para que eu saiba qual é a época que ela mais ocorre, certo? Acompanhar o desenvolvimento fenológico da planta e sua suscetibilidade ao ataque de insetos. Em que época a planta está mais suscetível? Tá? Então, eu tenho que saber a hora que essa planta vai ser atacada, tá? Porque eu vou centrar o meu controle, né, neste período, ou um pouco antes desse período, conforme o caso. Verificar os efeitos do clima sobre a ocorrência de insetos e seus inimigos naturais. Então, assim, eu tenho que saber se cai uma chuva muito forte, essa praga, ela é desfavorecida, tá? Se, digamos, se não chove, se essa praga vai ter a população aumentada ou diminuída. Então, eu tenho que saber o que afeta aquela praga, certo? Se uma praga de solo, se o solo está muito úmido, vai afetar. Se o solo está muito seco, vai afetar. Então, assim, e cada praga, gente, é um caso, tá? Não adianta a gente generalizar, assim. Cada praga, ela tem, digamos, uma curva populacional. O frio, tem inseto que, quando dá uma frente fria aí, praticamente desaparece, certo? Então, eu tenho que saber, né, se naquela época a praga vai estar presente ou não. Acompanhar os efeitos dos métodos de controle sobre as pragas e sobre as espécies não alvo, ou seja, utilizar produtos que sejam seletivos para os inimigos naturais e que sejam eficientes para o controle da praga. Porque se você não se preocupa com isso, gente, você vai matar esses inimigos naturais e você vai estar indo contra toda a metodologia que é para ser aplicada no MIP. Tomada de decisão. Controlar ou não uma praga, você deve considerar. Primeira coisa, o nível de dano econômico, que é a função do quê? Injúria provocada pelos insetos. Vai causar perda econômica? A cultura tem um valor econômico importante? Quais são os custos dessa medida de controle? Vai compensar você gastar com isso? Ou você tem que procurar um outro método mais barato? A tendência do crescimento populacional em relação ao nível de dano econômico é em função de fatores ecológicos, certo? Ou seja, toda a biologia da praga, da ocorrência dos inimigos naturais. Aí entra fatores abióticos, que é o que? Clima, chuva, né? Vento. E fatores bióticos, que são as interações intra e interespecíficas. Ou seja, a interação entre a espécie em si, de praga, e as outras espécies, que são os agentes, né, os inimigos naturais. E aí nós temos o que a gente chama de nível de equilíbrio. Tá? Isso aqui é bem importante, tá, gente? Isso aqui cai na prova, viu? Fica a dica. Densidade média da população de um inseto durante um longo período. Ou seja, é aquele nível que ela vai passando ao longo do ano, certo? Depois nós temos o nível de controle, que é o NC, é a densidade populacional, na qual devem ser tomadas as medidas necessárias para evitar as perdas econômicas. Ou seja, é o nível em que eu tenho que falar, não, agora eu tenho que tomar essa decisão de controle, porque senão eu vou perder dinheiro. Depois nós temos o nível de dano econômico. Ou seja, que eu acabei de falar, se você não controla lá no NC, se chegar no NDE, o que vai acontecer? A densidade populacional vai estar tão alta que você vai estar perdendo dinheiro, certo? É a menor densidade populacional capaz de causar perdas econômicas significativas. Certo?
Bom, aqui nós temos a tomada de decisão, pessoal. Quando que a gente toma a decisão de controlar uma praga? Então, nós temos aqui, observem este gráfico, gente, o NDE, o NC e o NE. O NE é o equilíbrio, tá? Lá embaixo. O nível de controle é quando essa densidade populacional já sobe e eu tenho que tomar a decisão de controlar. Porque se eu não controlar, o que vai acontecer? Ela vai subir para o NDE e eu vou perder dinheiro, vou perder grãos, vou perder frutos e a minha produção vai estar comprometida, certo? Então, gente, este gráfico é super importante para a gente saber a hora de controlar, tá? Temos que saber, ó, a densidade populacional da praga. E aqui nesse gráfico é a mesma coisa, só de maneira diferente. Temos na linha aqui a produção, no eixo Y e no eixo X a densidade da praga. Então, à medida que a densidade da praga vai aumentando, tá? O que vai acontecer? A produção vai diminuindo, tá vendo? Aqui a linha verde. Então, eu chego aqui nesse ponto que é o limiar de ação, ou aqui é o nível de controle. Limiar de ação e nível de controle é a mesma coisa. Eu tenho que controlar, porque se eu não controlar, essa densidade vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar, minha produção vai cair, vai cair, vai cair, e aí eu vou ter aqui o limiar de dano econômico, certo? A partir daqui eu vou estar perdendo produção a ponto de ter perdas econômicas significativas, certo? Bom, aqui só para finalizar essa parte, então nós temos aqui o programa integrado, tá? Com todos os métodos de controle, que são as bases, que são as técnicas de manejo, certo? E aqui, tudo que eu tenho que fazer para conhecer a praga e seus inimigos naturais, para fazer com que a praga não atinja um nível que me cause danos econômicos, certo? Então, aqui é o que? Os componentes do manejo integrado. E aqui é a mesma coisa, ó. Então, aqui, quais são os componentes? Ó, controle químico, resistência de plantas, controle cultural, controle biológico, manipulação comportamental, que aqui usa os feromônios, inclusive que a gente já viu. Então, o MIP, gente, ele não é controle químico, gente. O MIP envolve todos os métodos de controle, certo? Engana-se quem acha que só o controle químico é utilizado no MIP. Nós temos que realmente conhecer tudo, todos os métodos e ver qual é o melhor método de controle para ser utilizado naquele caso, certo? Então, e para a gente fazer isso, a gente tem que conhecer e voltando aqui, ó, para ter essa curva aqui, como que eu conheço onde está o NC, onde está o NDE? Eu tenho que fazer amostragem. Eu tenho que amostrar. Eu tenho que ir lá no campo e quantificar isso. E essa amostragem, gente, vai variar de praga para praga. Então, vamos pôr na soja, batida de pano, certo? Em ácaro, batelente. Então, você vai lá, bate o pano e vai contar quantas lagartas tem lá, quantos percevejos tem lá. Você vai bater lente, você vai contar quantos ácaros tem em cada batida de lente. E vai lá na literatura e vai ver qual é o nível de controle. Ah, é uma lagarta, é um percevejo, é 30 ácaros, por exemplo. É um ácaro. Então, assim, daí você vai pegar uma prancheta, anotar tudo, chegar lá e falar assim, não, preciso fazer um controle ou não preciso fazer um controle. E aí você tem essa curvinha aqui, ó. Você vai achar essa curva aqui, dependendo da sua amostragem. Então, aqui, ó. Então, vamos supor aqui, começo de janeiro, meio de janeiro, final de janeiro. Então, eu vou acompanhando isso durante todo o meu ciclo da cultura. E aí, chegou aqui, subiu aqui,
Ah, deu 30 ácaros aqui. Então, beleza. Tá, atingiu o nível de controle. Vamos controlar. Para quê? Para baixar isso tudo aqui. Certo? Então, a amostragem correta, gente, é super importante. Porque sem a amostragem não vai ter uma boa tomada de decisão. Ah, eu acho que tá na hora de pulverizar. Tá? Ou então as empresas elas vendem lá a semente, já vem com o produto e fala assim, ó, o senhor tem que pulverizar dia tal, dia tal, dia tal, dia tal. É o que a gente chama de calendarização. Errado isso, gente. Errado, tá? Tem que pegar isso e, ó, sai da mente isso de vocês. Vocês têm que ver a hora certa de pulverizar. É lá no campo, é batendo lente, é batendo pano, é procurando lagarta, é anotando lá na prancheta, para depois chegar lá no escritório e fazer as contas lá, ver na literatura. Ah, é para aplicar. Ah, mas a calendarização era para ter aplicado semana passada. Não, você não é obrigado a seguir isso, que o cara que te vendeu a, a semente junto com o produto lá, que a gente fala que vem o pacote, né? Que eu sei. Não, você aplica quando realmente é necessário, quando você atingir o seu nível de controle na sua amostragem, tá? Então, isso, gente, vocês têm que guardar pro resto da vida, certo? Não para com esse negócio de calendarização. Vocês têm que fazer o controle quando realmente for necessário, certo? Ah, mas é só controle químico? Não. Tem parasitoide para vender, tem predador para vender, é só procurar. Tem controle com feromônio, certo? Tem produto biológico. Então, assim, a gente tem que abrir a mente para os métodos de controle. A gente não tem que ficar ali, ó, na mão da Monsanto, não, agora é Bayer, da Bayer, da Syngenta, não sei o que, não, porque eles querem vender, certo? Eles não são bobos, eles não são bonzinhos, certo? Não, você tem que aplicar quando realmente necessita. E se tiver um bom produto biológico, se tiver parasitoide, predador, procure, vai no Google lá, tem um monte, pergunta para mim, pergunta para outros professores, pergunta para outros agrônomos, que eles também sabem, só que, né, a gente tem que abrir a mente. Que hoje a função do agrônomo, gente, não é só vender produto químico. Nós temos que pensar no meio ambiente e nós temos que pensar na saúde das pessoas, certo? Então, quanto menos químico a gente jogar no meio ambiente, melhor. Ok? Então, vamos encerrar nossa parte. Da próxima parte, a gente vai ver os métodos, né, de controle, tá? Escolha da redução populacional, que são os métodos de controle. Ok?